Nossa planta de hoje é a erva de bicho. Seu nome científico é Polygonum hydropiperoide. Essa é uma planta naturalizada aqui no Brasil, cresce espontaneamente, em terrenos úmidos e também levemente, parcialmente encharcados, mas é uma planta que cresce muito bem na região sul, sudeste e também centro-oeste. É uma planta que tem bastante utilidade, especialmente aí para varizes, hemorroidas em geral. De uso tradicional, essa planta ela foi muito utilizada para problemas uterinos, hemorragias também, menstruação em geral, fissura anal, que é relacionado a problema aí voltado para hemorroida, mas também para problemas de pele, úlceras cutâneas, erisipela, inclusive também para aliviar o organismo de intoxicações por metais pesados. Essa é uma planta bastante interessante pelo seu nome científico. Erva de bicho significa que o povo antigamente acreditava que essa erva combatia teoricamente alguns bichos que causavam as fissuras anais ou até mesmo a hemorroida. Na verdade, posteriormente foi descoberto que a hemorroida não é um problema relacionado a bichos em geral, mas sim problema nas veias, na veia hemorroidária. E sendo essa planta uma vasoconstrictora, ou seja, vai fazer uma contração das veias em geral, impede com que nós tenhamos uma dilatação das veias e, consequentemente, o que nós conhecemos como hemorroida ou até mesmo varizes. Então, essa planta tem estudo científico bastante interessante, com propriedades medicinais voltadas para atividade anti-inflamatória, analgésica e vasoconstrictora. Por isso, suas principais indicações, de modo científico, está voltado para varizes, problemas de circulação e também para hemorroida. Ainda é possível utilizar essa planta para problemas capilares, também diminuindo a queda de cabelo, como em geral, porque aumenta o fluxo do nosso sangue ali para o bulbo capilar. É uma planta que nós devemos cuidar dela de forma bem suave. Na verdade, ela nem precisa de muitos cuidados. Ela cresce espontaneamente em terrenos alagados, como eu falei, ou úmidos, Tem que ter matéria orgânica para se desenvolver bem e é uma planta que vai sobressair frente às outras nesses terrenos. Deve ser colhido ela, especialmente na lua cheia ou na fase da lua cheia, de janeiro até abril e depois de setembro até dezembro. Esses são os principais meses que a gente colhe a erva de bicho para que tenhamos então uma qualidade das suas propriedades medicinais. Essa planta tem um princípio ativo muito importante, muito interessante na área da farmácia, da farmacologia, que é a rutina, que é um dos seus marcadores químicos. Então a rutina ajuda bastante nas questões das veias mesmo, a diminuir a inflamação das veias, o processo inflamatório, até mesmo a coceira que pode acontecer ali nas veias ou até mesmo no ânus, devido à hemorroida. Então essa planta não tem horário específico para colher ela, pode ser colhida de manhã, de tarde, sem problema algum, mas sempre que possível olhar a lua, porque faz diferença no metabolismo dessa planta ou de qualquer outra, que nós vamos utilizar a parte aérea. Falando em parte da planta a ser utilizada, as folhas que são requisitadas para a utilização. Nós trouxemos aqui então uma erva de Santa Maria, é uma planta bem característica, onde nós temos aqui as suas sementes junto às suas flores, e essas sementes então a gente consegue identificar elas com bastante detalhe. Outra característica importante é que as suas folhas elas possuem, se você for mastigar ela, um ardor picante. Inclusive, esse nome científico, hidropiperoides, significa que essa planta, além de crescer em terreno onde tem bastante quantidade de água, por isso o hidro, e piper vem de pimenta, significa que essa folha ela tem uma leve picância se você mastigar ela na boca após um certo tempo. Então isso gera uma característica específica dessa planta para reconhecer junto aos terrenos de plantio. Essa planta aqui então, a gente vai usar uma quantidade dela de 1 colher de chá para 150 ml. O nosso padrão aqui é 500 ml, que se refere a essa quantidade de matéria vegetal. Nós podemos utilizar a folha íntegra dessa forma, ela é bem flácida, macia, não é rígida, não é dura. No entanto, se você quiser cortar ou mesmo rasgar essa folha para facilitar e melhorar o processo de extração, melhor ainda, porque a gente vai ter uma quantidade maior dos princípios ativos. Então vamos ao preparo?
Então nós preparamos o processo do tipo infusão, onde nós fervemos a água 500 ml junto ao ebulidor. Posteriormente vertemos essa água sobre uma panela que já tinha aí a planta medicinal e a gente pode mexer, né, essa panela a água dessa panela com uma colher e aí a gente vai deixar em torno de 5 a 7 minutos. No mínimo 5, no máximo 7 minutos já consegue extrair as propriedades medicinais da erva de bicho. Nesse intervalo é necessário então ter uma colher para mexer um pouquinho para que nós tenhamos aí o nosso princípio ativo, né, extraído das folhas dessa planta. Após esse processo, nós temos aqui então, junto a essa panela de ácido inoxidável, que é importante frisar também, né, evitar usar aí panelas de alumínio, porque extrai, né, o alumínio de alguma forma, isso pode passar para o chá medicinal. Se for uso constante, esse alumínio vai acabar indo para o nosso organismo, fazendo a ingestão dele. Então nós temos aqui a quantidade, vou pegar o mesmo recipiente aqui que nós fervemos a água, colocar então junto a ele uma peneira e coar nesse recipiente o nosso conteúdo de chá preparado. E daí fazer a degustação aqui junto a vocês. Lembrando que essa planta é uma planta que tem um tropismo pela área do sistema circulatório, ou seja, significa que tem uma ação muito boa no sistema circulatório em geral. Então, se você já tem histórico familiar de algum problema de varizes em geral, ou se você já tem algum problema de histórico aí na família de hemorroidas, é importante que você faça então o uso mais rápido dessa planta, não deixar surgir a doença, porque após surgir a doença fica mais difícil de tratar e é necessário então fazer a intervenção por medicamentos aí químicos, né, medicamentos sintéticos que vendem aí nos estabelecimentos farmacêuticos, ou até mesmo intervenção cirúrgica. Nesse caso aqui então, essa planta ela é muito boa para melhorar a circulação sanguínea. Se a gente for usar então essa planta aqui durante o dia, o recomendado é fazer a utilização 3 vezes ao dia desse chá. Eu posso estar preparando essa mesma quantidade de 500 ml e guardar ele para ser consumido em 12 horas. O Ministério da Saúde recomenda que se faça o uso em 12 horas no máximo, porque quanto mais tempo se passa da água em contato com os princípios ativos, menor vão ser as propriedades medicinais. Para isso, então, nós precisamos ter um recipiente de tampa. Esse recipiente com tampa é necessário para evitar a entrada de oxigênio. E depois de colocar a quantidade aqui do nosso chá dentro desse recipiente, nós devemos guardar em geladeira. Você pode aquecer o seu chá no momento de tomar, se ele estiver gelado, ou você pode tomar ele também gelado sem problema algum. Essa é uma planta que exige alguns cuidados. Um dos cuidados é a utilização. Nós devemos utilizar de modo contínuo por no máximo 30 dias, depois fazer uma pausa de 15 dias no mínimo. Depois mais 30 dias se for necessário recomeçar e fazer o uso contínuo. Mas sempre dessa forma. 30 dias utilizando, 15 dias não utilizando e recomeça novamente se for necessário, utilizando a pausa necessária de 15 dias. Por que isso? Essa é uma planta que ela interfere na absorção da vitamina K. A vitamina K ela é importante para os processos de coagulação sanguínea. Inclusive ela já foi utilizada antigamente como uma planta anti-hemorrágica, porque ela inibe a vitamina K, que é um fator de proteção do nosso organismo para promover o estancamento sanguíneo. Então é necessário ter esse cuidado por conta de ter essa interação medicamentosa com a vitamina K. Normalmente a vitamina K possui alguns alimentos, mas também bactérias intestinais a produzem. E outro detalhe importante é que essa planta aqui pode interferir especialmente em mulheres que estão aí com período menstrual desregulado. Ela pode aumentar o período menstrual, ou seja, um sangramento a mais. Então, para essas pessoas, a gente deve ter cautela, para as mulheres no caso, e não fazer a utilização ou utilizar em menor quantidade. Pode ser feito de 1 a 3 vezes ao dia, então, a utilização, e aí mais ou menos de 8 a 8 horas, no período da manhã, da tarde e da noite. Eu vou me servir aqui para fazer a degustação e passar as impressões para vocês. Eu já mastiguei uma folha e realmente essa folha tem a característica de ter um sabor picante. Após a gente mastiga ela e fica na boca, é uma leve ardência, que refere-se aí à pimenta em geral. Então eu vou aqui provar o nosso chazinho
O cheiro dessa planta é um cheiro característico mesmo dela, né? Não me compara a nenhum outro conhecido. O chá é bem leve, bem suave, saboroso. Apesar da folha ter mais picância, no chá não apresenta tanto. Dessa forma, dá para tomar o chá com bastante tranquilidade, sem nenhum problema ou nenhuma careta em si, né? Então esse é um chazinho bastante interessante de se fazer a utilização de 1 a 3 vezes ao dia e pode ser utilizado junto a outros medicamentos. Falando em utilização junto a outros medicamentos, se você tem na sua casa e quer potencializar o efeito terapêutico dessa planta, você pode associar o chá de erva de bicho junto com um chá de hortelã ou até mesmo amamelis, uma ou outra. Tá? A gente não recomenda utilizar erva de bicho, hortelã, mais amamelis não. Mas se for utilizar erva de bicho ou hortelã, ou erva de bicho ou amamelis. Isso depende se você tem em casa o alecrim, né? Que você possa utilizar, ou amamelis que você tenha cultivado ou você tenha comprado nas lojas que vendem produtos aí naturais. Tá bom? Então essa planta aqui foi a erva de bicho que nós falamos hoje. Espero que vocês tenham curtido as nossas dicas. Espero encontrá-los também no próximo programa. Aqui a Farmácia Verde se faz presente, cultivando saúde.